Há uma única palavra proferida por Jesus de Nazaré em aramaico que carrega um poder tão profundo que, ao longo de 2 milênios, foi cuidadosamente apagada, deturpada e escondida por aqueles que moldam a narrativa espiritual da humanidade. Não estou me referindo ao amor, muito menos ao perdão. Esses conceitos foram permitidos porque são manipuláveis. A palavra que vou apresentar agora desestabiliza por completo as bases do sistema de controle. Quando você compreender seu verdadeiro significado, jamais lerá as escrituras sagradas da mesma maneira. As forças ocultas que operam nos bastidores do poder global temem essa palavra. Ela dissolve a ilusão de separação que mantém a humanidade aprisionada. Por isso, fizeram de tudo para que você nunca a conhecesse. Mas hoje, o que será revelado não é especulação. Trata-se de um conhecimento sufocado por concílios religiosos, queimado em bibliotecas ancestrais e removido das traduções bíblicas modernas. Prepare-se, a palavra é bugum. Você certamente conhece a oração mais difundida do cristianismo, Pai Nosso. No entanto, essa versão está longe do que Jesus realmente ensinou. Quando ele falava, usava o aramaico, não o grego, o latim ou o português. O aramaico é uma língua semítica cujas sílabas carregam frequências vibratórias específicas. Cada som possui um poder intrínseco, e cada palavra funciona como um instrumento de manifestação. A primeira palavra da oração original não é pai, mas aboam. Pronuncie comigo, aboam. Sinta a vibração no peito, o som ressoando na garganta. Essa não é uma palavra comum, é um código de ativação. As traduções modernas dizem, Pai Nosso que estás nos céus. Uma frase simples, linear, mas profundamente limitada. Ela evoca a imagem de um pai distante, superior, separado e julgador, enquanto você, pequeno e indigno, precisa de intermediários para se salvar. Porém, Abium não significa pai no sentido que você aprendeu. Sua raiz aramaica remete à respiração da vida, ao princípio gerador, à fonte criadora de todo som e vibração. A tradução literal seria, origem cósmica que respira através de todas as coisas. Você não está invocando um pai longínquo nos céus, mas reconhecendo a força criadora que respira em você neste exato instante. Você é a manifestação física dessa respiração. Não existe separação. Nunca existiu. Agora você começa a entender por que essa palavra foi distorcida. Se as pessoas soubessem que a fonte criadora respira dentro delas, não precisariam de igrejas, sacerdotes ou instituições mediando sua conexão com o divino. Você é o templo. Sempre foi. Mas a manipulação não para por aí. Cada linha dessa oração foi traduzida para reforçar controle, hierarquia e separação. Vamos desconstruí-la por completo. Ao final, você perceberá que o que lhe ensinaram não era espiritualidade, mas programação. Primeira linha, Pai Nosso que estás nos céus. No aramaico original, lê-se Abum de Basmaia. A tradução real é, respiração da vida que permeia todos os reinos de existência, visíveis e invisíveis, acima e abaixo, dentro e fora. Não se trata de um Pai superior, mas da força criadora que tudo envolve, inclusive você. Segunda linha, santificado seja o teu nome. Em aramaico, Netada Samash. A tradução correta é, que a vibração do seu nome ressoe em toda a criação. Não é uma reverência submissa, mas um alinhamento com a frequência da fonte. Em aramaico, nome, Shem, significa vibração, som primordial. Você está pedindo para sintonizar-se com a energia criadora. Isso é tecnologia espiritual, não adoração passiva. Terceira linha, venha a nós o vosso reino. No original, Tetei Malchutashi. A tradução real é, que o seu reino se manifeste aqui e agora através de nós. Reino não é um lugar futuro no céu, mas um estado de consciência. Você está pedindo que essa realidade se expresse por meio de você, neste plano, neste momento. Você é o canal, o instrumento. Quarta linha, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em aramaico, Neo-Etze Janashaikana de Basmaia Fbealia. A tradução correta é, que o desejo único da fonte se manifeste em todas as dimensões simultaneamente, unificando céu e terra. Não é submissão cega, mas alinhamento consciente.
Você reconhece que existe uma vontade cósmica operando na criação e escolhe harmonizar sua vontade individual com ela. Isso é cocriação, não obediência servil. Você já percebe o padrão? Cada tradução foi elaborada para mantê-lo pequeno, dependente e separado de sua verdadeira natureza. Mas ainda não chegamos à parte mais perigosa, a linha que sofreu a maior distorção e carrega o maior potencial de libertação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a versão que você conhece, um pedido material, literal, por alimento. No entanto, o aramaico original diz, Alvlan Lasha Desunkanan Jalmana. A tradução correta vai abalar tudo o que você acreditava sobre essa oração. Lasha não significa apenas pão físico. Em aramaico, refere-se à sabedoria, ao conhecimento vivo que nutre a alma. Sunkana indica aquilo que é essencial para nossa evolução neste exato momento. E Jalmana não se limita ao hoje como um período de 24 horas, mas ao agora, o ponto de poder onde passado e futuro se encontram. A tradução real é: conceda-nos a sabedoria necessária para nossa evolução neste momento presente. Você não está pedindo pão. Está pedindo iluminação, ativação, o conhecimento direto da verdade. E agora entende por que essa linha foi ocultada. Se as pessoas soubessem que podem acessar a sabedoria divina sem intermediários, sem autoridades religiosas controlando o acesso, todo o sistema eclesiástico desmoronaria. A Igreja não quer que você saiba que pode receber conhecimento diretamente da fonte. Porque, se souber, você se torna autônomo. Soberano. E a soberania espiritual é a maior ameaça para estruturas de poder baseadas em medo, culpa e dependência. Mas há mais. A próxima linha revela quem são os verdadeiros inimigos dessa sabedoria. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em aramaico, lê-se, Vashoklan Shalban Vashai Aikana Daif Shnan Sevokin El Shai Jaban. A tradução correta é: liberte-nos das amarras das consequências de nossos erros, assim como nós liberamos outros das amarras que os prendem a nós. Não se trata de perdão no sentido moral, mas de liberação energética. É sobre cortar laços, dissolver contratos invisíveis e recuperar o poder que você entregou a outros através de ressentimento, culpa ou raiva. Você está pedindo para se libertar das consequências kármicas e, ao mesmo tempo, liberando os outros das consequências que você criou para eles. Escondida, mas não perdida. Ela está gravada na linguagem original, nas frequências esquecidas, nos códigos que resistiram ao tempo e à manipulação. E agora, você tem acesso a ela. O que os manuscritos de Nag Hammadi revelam não é apenas uma verdade espiritual, mas uma tecnologia de libertação. Os arcontes, essas entidades que operam nas dimensões sutis, não são mitos ou alegorias. Eles são arquitetos de um sistema de controle que se alimenta da energia humana, especialmente das emoções densas como medo, culpa e ressentimento. Essas emoções geram frequências específicas que sustentam estruturas invisíveis, mantendo a humanidade presa em ciclos de limitação. A oração em aramaico, linha por linha, funciona como um protocolo de desativação dessas estruturas. Quando você diz Abvum Debavamaya, não está apenas invocando um pai distante. Você está reconhecendo a fonte criadora como algo interno, presente em cada respiração. Essa palavra dissolve a ilusão de separação, a mesma ilusão que os arcontes usam para manter o controle. Netada Shak não é um pedido para que o nome de Deus seja santificado, é uma afirmação de que você está se alinhando com a frequência sagrada, elevando sua vibração acima da densidade arcontica. Teitem Malkutak não é uma súplica passiva pelo reino dos céus, mas uma declaração ativa. O reino se manifesta através de você, aqui e agora. E então vem a linha mais poderosa, Alvlan Lasha Desunkanan e Almana. Não é um pedido por pão de cada dia, mas uma invocação da sabedoria direta, da nutrição espiritual que liberta você da dependência de autoridades externas. Os arcontes prosperam na ignorância, na crença de que você precisa de intermediários, padres, gurus, instituições, para acessar o divino. Mas essa linha corta essa dependência. Você não precisa de ninguém para interpretar a verdade para você. A verdade já está dentro de você, acessível através da respiração, da intenção, da vibração pura da palavra original. Vashoklan Shalban, Vakatai,
Aikana Dashk Nanshbukan L. Kayabai. Aqui, o protocolo atinge seu ápice. Você não está apenas perdoando no sentido moral, está executando um corte energético. Cada ressentimento, cada culpa, cada raiva é uma corda que o prende a uma matriz de controle. Quando você recita essa linha, está dissolvendo essas amarras, recuperando o poder que entregou a situações, pessoas ou até mesmo a entidades sutis. Não se trata de aceitar abusos ou injustiças, mas de recusar-se a alimentar o sistema com sua energia. E então, Vela Talan El Nesilna, a proteção contra as tentações. Mas não as tentações no sentido comum, as armadilhas arcônticas. Os arcontes operam através do medo subconsciente, das dúvidas, das inseguranças que o mantêm preso em padrões de limitação. Essa linha cria um escudo, impedindo que essas energias se ancorem em seu campo. Ela bicha, e não nos deixes cair na ilusão. A ilusão de que você é fraco, de que precisa de salvação externa, de que está separado da fonte. Essa é a mentira fundamental que sustenta todo o sistema de controle. A oração termina com o Metol de Lashi Malkuta Vailav Tishbuka El Alon Almin. Amém. Uma afirmação de que o poder, a glória e o reino são seus, eternamente. Não é um pedido, é um reconhecimento. Você não está implorando por algo que está fora de você. Você está declarando que já é verdade, você é a manifestação do divino, co-criador da realidade, soberano em seu próprio campo energético. Mas por que isso foi escondido? Porque o conhecimento é poder, e o poder em mãos erradas se torna controle. No Concílio de Niceia, em 325 d.C., o imperador Constantino não buscava unificar a doutrina cristã, ele buscava criar uma religião de Estado, um sistema que mantivesse as massas obedientes e dependentes. Os evangelhos gnósticos, como o de Tomé e o de Maria Madalena, foram suprimidos porque revelavam verdades perigosas, que o reino está dentro de você, que você não precisa de intermediários, que a salvação não vem de fora, mas do reconhecimento interno. A tradução da oração para o grego, depois para o latim e, finalmente, para as línguas modernas, foi um processo de diluição. Cada camada de tradução removeu mais poder, inseriu mais controle. Pai nosso que estás nos céus, cria uma distância entre você e o divino. Abvundebavamaya dissolve essa distância. Santificado seja o vosso nome é uma súplica. Netada Shak é um alinhamento vibracional. Venha a nós o vosso reino é uma espera passiva. Teitei Malkutak é uma manifestação ativa. Agora, você tem uma escolha. Pode continuar recitando a versão distorcida, mantendo as amarras intactas. Ou pode reclamar a oração original, ativando o protocolo de libertação que Jesus realmente ensinou. Não amanhã. Não depois. Agora. Comece praticando a pronúncia correta. Deixe que as palavras vibrem em seu corpo, em seu campo energético. Sinta a diferença entre recitar um texto e ativar um código. Em seguida, trabalhe com a respiração consciente. A cada inalação, reconheça a fonte criadora entrando em você. A cada exalação, reconheça a fonte criadora expressando-se através de você. Você não está separado. Você é a respiração da vida em forma física. Identifique uma situação ou pessoa onde você esteja preso em ressentimento, culpa ou raiva. Visualize a corda energética que o conecta a ela. Recite Vashoklan Shalban enquanto corta essa corda mentalmente. Sinta a energia retornando para você. Não se trata de perdoar no sentido moral, mas de recuperar seu poder. Antes de dormir, recite a oração completa em aramaico. Isso cria um campo de proteção que impede o dreno energético durante o sono, quando você está mais vulnerável. Os arcontes operam principalmente através do medo subconsciente, e essa prática quebra os ganchos que eles usam para acessar seu campo. Por fim, escolha uma área da sua vida onde deseja ver mudança. Recite Teitei Malkutak enquanto visualiza essa mudança já manifestada. Você não está esperando por algo externo. Você está co-criando a realidade através do alinhamento com a vontade cósmica. Jesus não fundou uma religião. Ele ensinou um sistema de libertação. Um protocolo para dissolver as estruturas de controle que mantêm a humanidade presa em medo, separação e limitação.
E a primeira ferramenta desse protocolo é a palavra original, não distorcida, não diluída, não controlada. A fonte não está distante. Ela respira através de você neste exato momento. Você é a manifestação física dessa respiração. Você sempre foi. E quando reconhece isso, quando incorpora essa verdade, as estruturas de controle perdem poder sobre você. Porque você não precisa de salvação externa. Você precisa de reconhecimento interno. Você não precisa de intermediários. Você precisa de conexão direta. Você não precisa de autoridades eclesiásticas. Você precisa de soberania espiritual. A oração em aramaico é o mapa de volta para casa. De volta para a verdade. De volta para o poder que sempre foi seu. Os arcontes temem essa palavra porque ela destrói a ilusão de separação, e separação é a base de todo o controle. Quando você sabe que é um com a fonte, não pode ser controlado. Não pode ser manipulado. Não pode ser aprisionado. A Bíblia foi alterada. Textos foram queimados. Traduções foram distorcidas. Mas a verdade não pode ser apagada. Ela está gravada na linguagem original, na vibração pura das palavras que Jesus realmente ensinou. E agora, você tem acesso a ela. O conhecimento é poder, mas apenas se você agir. Se essas palavras ressoaram em você, se sentiu a verdade vibrando em suas células, compartilhe antes que seja tarde. Porque cada pessoa que desperta enfraquece o sistema. Cada um que reclama sua soberania espiritual é um passo a mais para a libertação coletiva. Comente abaixo Abvum. Essa palavra é sua declaração de independência. É o seu reconhecimento de que a fonte está dentro de você. É a sua libertação. E se esse conhecimento tocou você, inscreva-se. Porque estamos desmantelando, uma a uma, as camadas de manipulação. Cada ritual distorcido. Cada tradição corrompida. Cada sistema de controle que mantém a humanidade adormecida. A verdade foi escondida, mas nunca perdida. E agora, ela está em suas mãos. Escondida, mas jamais apagada. Você é a centelha que não se apaga, o sopro que anima a existência. Você sempre foi. A Bion não é um conceito distante, nem uma verdade reservada a poucos. Ela é a essência pulsante em cada célula sua, em cada pensamento que rompe as correntes, em cada escolha que recusa o medo. Ela é o que resta quando todas as máscaras caem, quando você se reconhece não como vítima de sistemas, mas como arquiteto de sua própria realidade. E se até hoje você acreditou que precisava de permissão para existir, de validação para ser, de dogmas para compreender, saiba que isso também foi uma ilusão. A Bion não pede licença. Ela simplesmente é. Como o fogo que consome o que não serve, como a água que desgasta a pedra, como o vento que não pode ser contido. Então respire fundo. Sinta o peso das mentiras se desmanchando no ar. Você não está aqui para repetir padrões. Você está aqui para despertar e, ao despertar, lembrar aos outros que eles também podem.